Galera, vamos de review do capítulo 125 de Gachakuta, capítulo que colocou um ponto final em toda a historinha do Folo e definiu, o Folo vai ou não se tornar um Giver? Fica comigo que eu vou te contar tudo isso e vamos aqui entender um pouco da resolução do flashback do Folo. Mas antes de mais nada, peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que também acompanham a obra. Se você não é inscrito, chega mais, se inscreve no canal. E tem mangás em promoção, e se liga porque tem comunidade lá no Twitter de Gachakuta. Chega por lá, conversa com a galera. Esse ano tem anime, então com certeza a obra vai bombar e eu vou trazer bastante conteúdo da obra aqui pra vocês, beleza? Galerinha, vamos entender aqui todo o contexto dessa situação do Folo. No capítulo passado, nós terminamos o capítulo com o anúncio de uma besta mosqueada atacando uma cidade da ala norte ali do abismo. Só que, além desse anúncio, nós temos também um burburinho de umas pessoas falando que tem um pirralho enfrentando a besta mosqueada e esse pirralho tem uma arma ali de cabo, né? O Folo, ele imediatamente relaciona esse comentário ao amigo dele e corre pra ver o que tá acontecendo. O amigo dele também é um garoto, é um jovem ali, tem a mesma idade ali que o Folo, acredito que o Folo tem ali seus, sei lá, 14, 15 anos nesse flashback. Só que quando chega, todas as características batem, só que na verdade o pirralho é o Zanka. O Zanka, junto do Engine e do Gris, ele está ali, lutando contra a besta mosqueada, e a besta mosqueada é o quê? É um cervo, é um cervinídeo gigante de lixo e é muito foda. O cervinídeo, ele parte pra cima do Zanka, ele parte pra cima ali do Gari, que está em treinamento ainda. O Zanka aparentemente entrou recente no grupo dos Garis. E o Zanka, ele começa a lutar com a besta mosqueada. E é interessante que logo no começo da luta, o Zanka, ele fala que precisa mostrar do que ele é capaz. Novamente, entrando aqui no mérito do passado dele, de todo aquele treinamento que ele vivia lá com os carcereiros, que ele tinha que se provar o tempo todo e tudo mais, até que chegou uma pessoa de fora e botou ele no lugar dele e tudo mais. Então tudo isso pega o Zanka. Por quê? Porque isso deixou o Zanka meio que deprimido, até que o Engine achou ele lá no fundo do poço, né? Então o Zanka, ele a todo momento ele quer se provar, a todo momento ele quer mostrar do que é capaz de verdade. A luta se intensifica, o cervo tenta dar os golpes ali no Zanka, e o Zanka, ele acaba arrebentando os chifres da besta, né? Ele até brinca também no começo que fala que o Papai Noel vai ter que entregar os presentes a pé esse ano, né? O Folo, ele é... O Folo não... O Zanka, ele arrebenta ali a besta mosqueada, ele arrebenta os chifres ali do monstro, do cervinídeo, e ele acaba perfurando o cervinídeo. E quando ele perfura o cervinídeo, ali no núcleo, o cervinídeo cai, desmonta e é abatido. A ameaça da besta mosqueada não existe mais. Agora nós temos o Engine entrando em cena e o Engine fala que fez um bom trabalho. Mesmo sendo um Giver recém-formado, já está usando a arma dele, o objeto personalíssimo, de forma muito profissional. Então todos os esforços do Zanka na academia valeram a pena. E agora nós temos o Gris puxando a orelha do Engine, porque primeiro era o Engine que era para lutar com a besta mosqueada e eles deveriam estar vigiando a ala norte. E você não só não exterminou a besta mosqueada, e como colocou um estagiário para fazer isso. E ele fala que vai contar para Semil, e o Engine fala: pô, Zanka, o garoto cuidou da besta mosqueada muito bem, cara. Tem que dar um mérito para ele também e tudo mais. O Zanka agora é um zelador completo. Meio que ele estava em fase de testes, ele estava ali no processo de estagiário ainda, no processo de recrutamento ainda, e aparentemente ele passou. Palmas pro Zanka, Zanka mandou demais, só que o Engine vai levar sim um puxão de orelha. Lembrando, tá? Isso é no passado, então o Folo ainda não era um zelador, ele não fazia parte desse time. E nós temos tanto o Engine quanto o Gris já fazendo parte, e o Zanka também. Então aparentemente o Zanka e o Folo entraram quase que juntos, vamos dizer assim, né? Acho que não tem muito tempo que eles entraram, a diferença, né, de entrada dos dois, mas o Zanka, ele já era um Giver, ele já tinha ali todo o potencial. E agora entra uma parte bem interessante, né? A população que viu a luta começa a meio que, tipo, a exaltar todo mundo ali, né? Principalmente o Gari, que derrotou a besta mosqueada, e os Garis como um todos, né? Oferecendo estadia de graça, comida de graça e por aí vai.
E isso já começa a mexer um pouco com o Folo, por quê? Porque, tipo assim, todo mundo fica eufórico em ver o Zanca. E é aquele negócio, todo mundo conhece agora o Zanca, só que o Zanca não conhece ninguém. Ninguém ali vai ser importante pro Zanca, mas o Zanca vai ser importante pra eles. Os garis serão importantes pra ele. E, normal, acontece, só que o Folo, ele quer ser esse centro de atenção e ele não consegue. Mas aí, o que ele entende? Ele entende que não era o amigo dele que estava lutando com a besta mosqueada. As características podiam bater, mas não era ele, eram outros. Eu fiquei triste porque de fato eu queria ver um pouco dos zeladores da Matriz Norte, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um zelador da Matriz Norte e ver talvez um pouco das características dele. O que a gente pode esperar desses camaradas? Eu acredito que isso pode chegar um pouco mais pra frente, por quê? Porque o próprio pai do Zanca fala que a região norte do abismo é a região mais próxima do paraíso. Então eu acredito que esses zeladores serão abordados apenas mais pra frente na obra, talvez quando tudo estivesse afunilando. Talvez sejam os zeladores mais fortes. Não sei, mas eu acredito que quando tudo estivesse afunilando a gente vai voltar sim na ala norte, porque essa característica dele ser o mais próximo do paraíso não é em vão, tá? Eu acredito que não seja em vão, tá? O Folo agora, ele meio que começa a pensar em algumas coisas e meio que tipo assim, pô, não era ele, né? É óbvio que não era ele, é óbvio que ele não iria fazer isso que ele tava pretendendo fazer ou lutar com uma besta mosqueada. Só que o Folo, ele começa a falar, pô, eu não quero saber mais dele, tá? Eu entendo que ele tá na minha frente e vê-lo novamente só iria me prejudicar. Porque meio que o Folo coloca uma rivalidade na cabeça dele que talvez seja muito ruim pra ele. A ponto de quê? A ponto de fazer o Folo nem querer ver mais o amigo. Só que aí, o que acontece? O Folo, ele entende que o amigo dele também tentou botar ele pra cima. E é óbvio que ele vai querer ver isso. É óbvio que ele vai querer reencontrar um amigo. E os pais do amigo vão saber onde o amigo está pra meio que de fato o Folo entender se ele tá ou não bem. O Folo se preocupa, porque o Folo finalmente entendeu que, por mais que ele fosse ali meio que exibido, tivesse ali na frente do Folo, vamos dizer assim, o amigo sempre se preocupava com o Folo e tentava dar gás pro Folo. Gás pro Folo tentar lutar, continuar acreditando nas coisas e tudo mais. E agora nós temos uma cena que quebra o Folo. Só que eu acho que vai muito das expectativas do que meio que, tipo, de ver o amigo naquela situação. Ele chega na casa do amigo e o pai mostra ali que o amigo está no quarto e está completamente depressivo. E o Folo se assusta. Por que o Folo se assusta? Porque o Folo sempre colocou aquele amigo como aquele amigo foda, aquele cara descolado, aquele cara que vai conseguir tudo. E não é bem assim. Por dentro, ele é uma alma extremamente fragilizada, a ponto de tentar fazer qualquer coisa e não conseguir e ficar nesse ponto. E o Folo viu isso. E é bem interessante aqui uma fala do amigo dele que ele diz o seguinte: quando se faz parte da multidão, sem rosto, é impossível se tornar um giver, não importa o quanto se esforce, que é aquela pegada. O giver é aquele cara de destaque, é aquele cara único, e no mais, a multidão, o resto ali sem rosto, não vai ser importante pro giver. O giver, ele vai fazer o trabalho dele, de proteger, mas de fato, cara, acabou aquela missão ali, aqueles caras ali vão se tornar incógnitas, vão se tornar pessoas aleatórias pro Giver. E agora entra uma frase que o amigo dele diz pro Folo, que é o seguinte: o brilho dos olhos do Folo, aquele brilho de confiança, de acreditar de fato em alguma coisa, meio que faz com que o amigo se sinta deixado para trás, porque o Folo, aparentemente, ele acredita nas coisas. Mesmo talvez por fora não aparecendo, por dentro o Folo acredita nas coisas. E o amigo dele é o contrário. Por fora ele acredita, mas por dentro ele é muito fraco, ele é fragilizado em relação a tudo isso. Então qualquer coisinha que saia dos trilhos pro amigo dele, o amigo dele já desmorona e fica desse jeito. Então o amigo dele faz o seguinte: ele não quer mais a marretinha. Leva essa marretinha com você, aquela marretinha que ele jurou que iria transformar ele num giver. Ele não conseguiu. Então, leva com você e eu não quero mais isso. Leva esse pedaço de lixo na minha frente e some da minha frente, tá? O pedaço de lixo, né, que era a arminha dele, queria torná-lo um giver. Só que já que não tornou ele um giver, é só um pedaço de lixo, é só um objeto descartável. E aí talvez entra
a essência do Urudo, que é muito legal. A essência do Urudo que transforma qualquer coisa em objeto. Aquela parada dos 3 R's, né? De reutilizar, reciclar. E tem um outro lá. Eu vou colocar os 3 R's aqui na tela para vocês. E é bem interessante, porque independente do objeto, o Urudo ele transforma. Por quê? Porque é a essência do Urudo fazer isso. E isso é bem legal. E quando a gente viu aí o amigo do Folo simplesmente descartando o objeto por descartar, por não conseguir se tornar um Giver. E o Folo usando esse objeto como meio que base para uma esperança, para um sonho de se tornar alguém capaz, alguém útil, alguém que vai brilhar nos holofotes. Mas ele não precisou da marretinha para brilhar. Tanto que no início da missão, quem deixa os moradores confortáveis ali em toda essa operação é o Folo. O Folo se torna importante para os moradores, mesmo não sendo um Giver. E eu acredito que tudo isso faz com que a ficha do Folo caia. Eu ainda acho que o Folo vai acabar morrendo, tá? Eu ainda acho que o Folo vai acabar morrendo. O Folo ele só queria ser um bom rival pro amigo dele, para talvez colocar ânimo no amigo dele, igual o amigo dele colocou ânimo nele. Só que o Folo aparentemente não foi capaz de fazer isso porque ele tinha uma visão contrária do amigo dele. Ele tinha aquela visão do amigo dele ser snob, descolado e tudo mais, e não é bem assim. Os reais sentimentos o Folo não conseguiu enxergar no amigo dele. E o objetivo do Folo até agora era mostrar que de fato pessoas igual a ele são capazes de se tornar alguém. Mas o Folo é alguém. É isso que o Folo não entendeu. Pelo menos não tinha entendido até agora. E aquela pessoa que o Folo meio que falava que não se importava com ninguém, foi lá, pulou lá no abismo que o Folo caiu para buscar ele. Urudo foi atrás do Folo. Urudo foi o primeiro a ir atrás do Folo. E o que aconteceu? O Folo entregou a marretinha pro Urudo. E o Urudo, ele vai transformar essa marretinha em uma arma, em um objeto personalíssimo. A última carga da luva do Urudo nessa luta vai ser na marretinha do Folo. Aquela marretinha que o Folo, ele tanto queria transformar em algo para ele, mas vai acabar virando algo pro Urudo. O tesouro do Folo agora vai ser do Urudo. E o Urudo, cara, nossa, ele vai transformar aquela casa em nada, irmão. O Urudo, ele vai... Nossa, irmão, eu tô querendo muito ver o que o Urudo vai fazer com essa marretinha. Porque, irmão, ele vai derreter essa casa aí na porrada, cara. Muito foda. Um Urudo extremamente destruidor com um objeto extremamente destruidor também. Uma combinação perfeita. E o Folo, mal conseguindo segurar a marretinha, entrega a marretinha pro Urudo. E ele fala: quero que use o meu tesouro. E aí? O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Eu acredito que aqui é um ponto final, tá? Eu acredito que o Folo vai sim morrer. E eu acredito que o Urudo ele vai transformar aquela marreta em algo muito foda. E vai, mano, pulverizar a casa. Segue aí, rapaziada. Comenta o que você achou. E é nóis. Fui!